Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aluno do coração, seja mais que bem-vindo a essa nossa aula. Aqui a gente vai trabalhar Poder Judiciário na Constituição Federal. Primeiramente, fazer uma breve apresentação. O Poder Judiciário é um dos poderes do Estado, um dos poderes da República. Como todo poder, o Poder Judiciário tem sua função típica e tem as funções atípicas. As funções atípicas do Poder Judiciário são aquelas que são típicas dos demais poderes. Por exemplo, você vai prestar o concurso para um tribunal, deve estudar regimento. E o que é o regimento? É uma norma elaborada pelo tribunal, ou seja, o Poder Judiciário no exercício da função legislativa, da função normativa. E se você vai prestar concurso, é porque o tribunal está cuidando de recursos humanos e está vendo que é preciso, recrutar servidores para que o serviço se dê a contento. Muitas vezes o tribunal faz compras de materiais, muitas vezes o tribunal contrata terceirizados, ou seja, são aqui grupos de funções tipicamente o quê? Administrativas, então próprias do que seria o Poder Executivo. Essas são, portanto, funções atípicas do Poder Judiciário. Mas o Poder Judiciário tem a sua função típica, que é a função jurisdicional. A expressão jurisdição vem do latim juris dictio, dizer o direito. E o que é dizer o direito? É pegar a lei e aplicar ao caso concreto. Lá no Código Civil tem uma norma que diz que todo aquele que causa dano a alguém com dolo ou culpa tem a obrigação de ressarcir. Aí acontece um acidente, um abalroamento, uma batida de trânsito. Um dos envolvidos se sente prejudicado, diz ao outro que quer ser ressarcido, esse outro resiste, daí então se estabelece um conflito de interesses. Esse que se sentiu prejudicado, como não teve a satisfação do seu interesse de forma pacífica, voluntária, resolve então ir ao judiciário e pedir ao judiciário providência. O que o juiz vai fazer? O juiz então olha a lei que diz: todo aquele que causa dano a alguém com dolo ou culpa tem a obrigação de ressarcir. Olhando a lei, ele aprecia o caso. Aí no caso ele observa que alguém causou dano a outra pessoa com culpa. Então ele fala logo, esse alguém terá a obrigação de ressarcir. Basicamente é assim que se constrói o processo, é assim que o juiz chega à sua conclusão, que é a sentença, é assim que se dá, via de regra, a jurisdição. Nem sempre a jurisdição se dá a partir de um conflito de interesses, mas isso é assunto para outra matéria. Aqui é só para você entender mais ou menos como é que funciona o Poder Judiciário, como é que se dá a função jurisdicional. Antes de avançar, eu quero destacar duas características da jurisdição. A primeira característica é a inércia, que é o quê? Um processo não pode iniciar pelo próprio juiz de ofício, ele precisa ser provocado. Isso, óbvio, para garantir a imparcialidade. Então, uma das características é a inércia. Via de regra, porque também aqui temos exceções, mas via de regra o processo só tem início quando alguém, como se diz aí, entra com a ação, provoca o judiciário. E outra característica bem marcante é a substitutividade. Como é que é isso? A vontade da jurisdição substitui a vontade das partes. Imagina essas duas pessoas que no meu exemplo estabeleceu aí um conflito de interesses. Um quer ser ressarcido pelo outro. Para que eles não venham a se degladiar, eles resolvem, saber, Duma, nós não estamos entrando em acordo, você não quer me ressarcir, para evitar que entre nós haja alguma animosidade mais contundente, vamos levar essa nossa vontade para o judiciário. E aí então o judiciário é quem vai resolver. A vontade do judiciário substituirá a nossa. Então isso que é a substitutividade. Uma breve apresentação, que o que nos interessa mesmo é o que você, para uma prova, principalmente uma prova de nível médio, deve estudar do Poder Judiciário. Primeiro, a relação de órgãos do Poder Judiciário, que está lá no artigo 92. Agora, ultimamente nem tanto, mas já houve questões de concurso que falavam, por exemplo, assim, são órgãos do judiciário, exceto. E dentre as alternativas colocavam, por exemplo, o Tribunal de Contas da União. Tem concursando que só pelo fato de ver o nome tribunal acha que é judiciário, não é.
Ou então coloca lá, né, coloca o Tribunal de Contas e coloca o Conselho Nacional de Justiça. Tem concursante que não sabe que o Conselho Nacional de Justiça, embora não exerça a jurisdição, não exerça essa função típica da qual eu acabei de mencionar, é também órgão do Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça é órgão do Judiciário. Outra coisa, enfim, né? Então conhecer os órgãos conforme a relação do artigo 92 é importante. Outra coisa é a composição desses órgãos e algumas questões relativas à competência, né? É muito comum questões para te perguntar como se compõe o Supremo Tribunal Federal, quantos membros, quais os requisitos para ser membro do Supremo Tribunal Federal, né? Uma composição que é muito recorrente em prova é a do CNJ. Quantos membros tem o CNJ? Quais os requisitos para investidura, né, como membro do CNJ? Enfim, isso aí cai muito, principalmente em prova de nível médio. Uma questão que em prova de nível médio não cai tanto, mas algumas a gente vai ter que salientar, são as questões relativas à competência dos tribunais. Seguinte, o legislador constituinte, ele estabelece a competência sim. Ele diz a competência do Supremo Tribunal Federal. Ele diz a competência do Superior Tribunal de Justiça. Ele diz a competência dos tribunais regionais federais. Ele diz as competências dos juízes federais. Agora, quando chega na Justiça Estadual, ele não fala de competência. Portanto, considerando a Constituição Federal, a competência da Justiça Estadual é residual. Residual por quê, professor? Porque se você estuda o Poder Judiciário pela Constituição, e aí depois eu te pergunto, qual é a competência da Justiça Estadual? Você vai me dizer, olha, é residual. Tudo que não está elencado na Constituição, o que sobrou é competência da Justiça Estadual. Agora, outra coisa que também cai de forma recorrente são fundamentos do Estatuto da Magistratura. Preste atenção aqui. Toda vez que você usa a expressão estatuto, é porque, em tese, a gente está falando de uma norma que traz todos os elementos de um determinado instituto. Pensa, por exemplo, em Estatuto do Servidor Público. Por que tem esse nome? Porque, pelo menos em tese, todos os direitos e deveres do servidor estariam naquela lei. O Estatuto da Empresa, por quê? Porque, pelo menos em tese, tudo que diz respeito à empresa estaria naquela lei. O Estatuto da Magistratura seria a norma que traz todos os elementos da carreira da magistratura, condições para investidura, direitos, deveres. E na Constituição você tem alguns preceitos que são imprescindíveis. A Constituição não traz o próprio estatuto, mas diz, haverá um estatuto que deve conter isso, 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 isso. Então, alguns elementos imprescindíveis no estatuto serão apresentados pela Constituição Federal. Já de imediato, há uma informação que você precisa saber, que é qual a espécie normativa desse estatuto e de quem é a iniciativa de lei. Esse estatuto é uma lei complementar, não é uma lei ordinária, é uma lei complementar. E quem é que pode levar o projeto do Estatuto da Magistratura para o Legislativo Federal? O Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, se um deputado federal apresentar na Câmara qualquer projeto para alterar o Estatuto, esse projeto desse deputado seria inconstitucional. Apresentaria o que a gente chama de vício ou defeito, né? Vício de iniciativa. Por quê? Porque não é dele a iniciativa. Porque o legislador constituinte deixa claro que é o Supremo Tribunal Federal quem vai levar ao Legislativo Federal qualquer questão envolvendo o Estatuto da Magistratura. Beleza? Então, essas três coisas você tem que estudar logo de cara. Além disso, o que é bom você saber? Aqui eu vou apresentar alguns elementos, falar um pouco sobre eles, mas depois a gente vai detalhar. Primeiro elemento, o Instituto do Órgão Especial. O que é isso, professor? É o seguinte, o que é o Tribunal Pleno? Todo tribunal tem um órgão que chama Tribunal Pleno. O próprio nome diz, olha, Tribunal Pleno, é o tribunal em sua plenitude, ou seja, a união de todos os julgadores daquele tribunal. Imagina que para todas as questões atinentes ao Tribunal Pleno, nós temos que reunir, tantos julgadores, a busca de um quórum mínimo. Para algumas questões isso se dá muito trabalho.
O legislador constituinte disse assim, olha, então os tribunais que tenham mais de 25 jogadores, eles podem criar um órgão especial. Eles podem criar um órgão especial, tá? E esse órgão especial seria um órgão fracionário. Gente, por que é órgão fracionário? Se o tribunal pleno é o todo, eu chamo de fracionário um subconjunto desse tribunal. E aí o legislador constituinte diz assim, cria-se o órgão especial e para ele são delegadas algumas funções que originariamente seriam do tribunal pleno. Ou seja, para algumas circunstâncias, a formação de quórum é muito mais fácil, porque é muito mais fácil você reunir os membros do órgão especial do que reunir, os membros do tribunal pleno, por uma questão numérica, inclusive. Outro instituto que também costuma cair é o chamado quinto constitucional. O que é o quinto constitucional? Os TJs, os Tribunais de Justiça dos Estados, do Distrito Federal, e os TRs, TRF, TRT, os TRs todos, eles, na sua composição, devem respeitar essa fração de um quinto, tendo membros que são egressos do Ministério Público e da Advocacia, ou seja, parte desses tribunais são formados por membros que não saíram da carreira da magistratura. A título de exemplo, vamos pegar um tribunal. Vamos pensar aqui o Tribunal de Justiça de Minas Gerais com 150 julgadores. Um quinto, aplica sua matemática aí para nós, divide 150 por 5, chegamos a 30. Então 30 dos desembargadores não serão membros que foram promovidos da carreira da magistratura, mas sim membros que são advogados e membros do MP. Se são 30, 15 ex-advogados, 15 ex-membros do MP, correto? Então daí você tem um quinto constitucional. Além disso, também temos que saber as garantias e vedações para os membros da magistratura, Eles não podem, por exemplo, exercer atividade político-partidária, mas aí a gente vai detalhar quais são as vedações, quais são as garantias, Outra coisa, a cláusula de reserva de plenário, essa cláusula é muito interessante. Veja bem, você entrou na justiça lá na primeira instância, um juiz de direito apreciou sua causa. A sentença foi proferida, não foi favorável a você, você recorre na segunda instância. Dentro do tribunal, que eu vou colocar um tribunal de justiça, eu tenho órgãos fracionários menores, que são as câmaras recursais. Então eu tenho lá desembargadores que vão julgar os seus recursos. Vamos supor que no recurso você chegue dizendo assim, olha, seus desembargadores, membros dessa Câmara Recursal, eu entendo que a sentença tem que ser reformada, tem que me favorecer, porque o pedido da outra parte, a que o juiz de primeira instância deu direito, deu razão, foi baseado numa lei que é inconstitucional. Aí veja, se a Câmara Recursal concordar com você, o legislador constituinte diz que essa Câmara Recursal não pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei. É necessário, segundo essa cláusula de reserva de plenário, que a questão da inconstitucionalidade dessa lei seja apreciada. Por que chama cláusula de reserva de plenário? Seja apreciada pelo Tribunal Pleno ou pelo órgão especial. Então sobe ou no Tribunal Pleno ou no órgão especial, eles vão se posicionarem e vamos supor que eles decidam, não, de fato a lei é inconstitucional. Depois que eles decidem pela inconstitucionalidade da lei, volta a questão para a Câmara Recursal, para que então a gente tenha a resposta do recurso. Mas veja, a decisão da inconstitucionalidade da lei não pode ser emitida, não pode ser proferida no órgão fracionário menor, não pode ser proferido nas câmaras recursais. Somente cláusula de reserva de plenário. Essa questão está reservada ao plenário, ou Tribunal Pleno ou órgão especial. Tranquilo? Beleza. Outra questão é a recursão geral. Veja bem, olha o problema que nós vivíamos. A nossa Constituição, ela é tratada como uma Constituição analítica. Existem constituições que são sintéticas, resumidas. As constituições sintéticas, elas tratam basicamente de princípios. O detalhamento da norma jurídica é deixado para a norma infraconstitucional. Um bom exemplo disso, a Constituição Americana. Veja,
a Constituição americana ela não trata nem da pena de morte. E por essa razão, cada unidade da federação nos Estados Unidos pode se posicionar acerca do tema. Então você tem estados americanos onde se aplica a pena de morte e outros estados que não. No Brasil não. A nossa Constituição fala de tudo, até que o Colégio Pedro II é da União. Então, nossa Constituição é muito detalhista, ela é analítica. E como consequência disso, o que a gente observa é o seguinte: todas as discussões jurídicas que acontecem no país, de um jeito ou de outro, acabam encostando na Constituição. E se o Supremo Tribunal Federal é o órgão constitucional, seria então possível entender que todas as discussões jurídicas seriam levadas ao Supremo Tribunal Federal. E como já era, como já foi, então imagina, o Supremo Tribunal Federal com 11 julgadores, cheio de processos para tratar até de briga de vizinho. Pensando nisso, a Emenda 45 de 2004 criou o artifício da repercussão geral. Por esse artifício, o Supremo Tribunal Federal só aprecia a questão em recurso se for de fato relevante para a sociedade. Então, antes de apreciar o recurso propriamente dito, a Constituição diz que o Supremo Tribunal Federal deve se posicionar acerca da repercussão geral, ou seja, isso é mesmo importante para a sociedade? Então é isso. Outra questão que também é bom você saber é quais são as autoridades legitimadas a ingressarem com ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Outra coisa importante para você saber é sobre a súmula vinculante. O que é a súmula vinculante? O próprio nome diz, olha, vincula. O que está expresso numa súmula não pode ser contrariado por nenhum juiz, por nenhuma autoridade do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, tá? Veja bem, eu vou dar uma informação aqui que é um pouco mais aprofundada. Eu disse que, como regra, o que está na súmula vincula todo mundo, do Judiciário, do Legislativo e do Executivo. Porém, há de se observar o seguinte: primeiro, é óbvio que a súmula vinculante não vincula o próprio Supremo Tribunal Federal, que pode rever suas súmulas. Outra coisa, a súmula vinculante também não vincula o Poder Legislativo no exercício da sua função típica, porque se assim fizesse, eu estaria quebrando o princípio da autonomia dos poderes, eu estaria colocando o Judiciário acima do Poder Legislativo. Então, na hora que está elaborando a lei, o legislador não vai se preocupar com a súmula vinculante. Agora, a lei foi publicada, contrariou súmula, automaticamente contraria a Constituição. Aí eu vou me insurgir contra essa lei no controle de constitucionalidade, ou ADI, sei lá, tá? Mas o fato é que informação mais complexa dificilmente estará na sua prova de nível médio, mas é lembrar que, como regra, a súmula vinculante de fato vincula todos, mas com exceções importantes, não vincula o próprio Supremo Tribunal Federal e tampouco vincula o Poder Legislativo no exercício de sua função típica. Professor, me deixa entender qual é o sentido dessa súmula vinculante. Preste atenção. Houve um julgamento, salvo engano, no final da década de 90, sobre o habeas corpus de um indivíduo que tinha sido preso por depositário infiel. Foi feita uma penhora de um bem, ele foi tido como depositário, né, deu a ele o encargo, o compromisso, a obrigação de guardar esse bem e devolver no momento certo. Por alguma razão ele não fez. Pela Constituição, ainda está expresso no artigo 5º, pode-se prender o depositário infiel. Só que nesse julgamento que teve lá no Supremo Tribunal Federal, chegaram à conclusão que não se podia. Por quê? Porque o Pacto São José da Costa Rica já dizia que a única prisão por dívida que não fere direitos humanos é a prisão por inadimplemento voluntário de pensão alimentícia.
Porque, por óbvio, do outro lado eu tenho alguém precisando alimentar, e via de regra uma criança. Então, a prisão por inadimplemento de pensão alimentícia, ela está de acordo com o sistema protetivo dos direitos humanos. Agora, a prisão do depositário infiel, por causa de uma questão patrimonial, você vai ferir a liberdade de alguém? Então, o entendimento foi que isso não é possível. Isso fere o sistema de direitos humanos. E aí, então, entendeu-se que não mais se podia prender o indivíduo por ter sido depositário infiel. Acontece que, mesmo com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que era vinculada a um caso específico, alguns juízes seguiram prendendo. Então você começou a ter no Brasil uma situação que dava insegurança jurídica, porque a depender do juiz, um prendia, outro não. Então, para pacificar, para fazer aquela decisão homogênea, para criar segurança jurídica, editou-se uma súmula vinculante. Falou, olha, agora como súmula vinculante eu digo, súmula vinculante 25, é ilícita a prisão do depositário infiel. Então pronto, a partir daí não pode ter mais prisão. Então essa súmula vinculante é para dar celeridade, porque tem discussões, se estão previstas em súmula vinculante, eu já dou a decisão de pronto, né? E outra coisa, e para dar também segurança jurídica, tá certo? Tem aqui também uma coisa importante, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. O que é isso? Olha bem, quem assina os tratados internacionais é a República Federativa do Brasil. Eu sei que muitos concursandos ainda confundem República Federativa do Brasil com a União. Não é a mesma coisa. República é todo o bolo. República é o conjunto, é a massa. É você pegar... Você já comeu um negócio que chama... Não sei se na sua infância tinha isso, mas a gente comia o arroz, a comidinha, né? Amassada na mão, assim, a gente chamava capitão, né? Uma delícia você comer com a mão, fazendo aquele arroz, o feijão amassadinho assim, ó, você fazia um bolinho com a mão. Então, a república é o capitão formado por quem? Pelo município, pelo estado, pelo Distrito Federal, né? Pela própria União. Então, a república é o capitão de todos os entes federativos, esse bolo, né, formado por todos. Acontece que quem faz o papel da república é a União, tá? Mas são duas coisas distintas. A República é uma coisa e a União é outra. Como quem faz às vezes da República é a União, quem assina os tratados internacionais é o Poder Executivo Federal, é o presidente da República, né? Que ele é chefe do Executivo Federal e é chefe também da própria República. Então, ele que assina os tratados. Então, quem mostra a cara para a comunidade internacional, quem se compromete no primeiro momento é a República. Então, o que se decidiu? Olha, se quem assume o compromisso de zelar pelos direitos humanos perante a comunidade internacional é a República, e quem faz às vezes da República a União, se ocorrer no Brasil algum fato que contraria gravemente os preceitos de direitos humanos, é a União que tem que dar satisfação para a comunidade internacional. Então, essa questão deve ser levada à Justiça Federal, para que lá seja julgada, correto? E aí, então, por exemplo, houve um caso da missionária Dorothy, lá que defendia seringueiros e tal, e tinha causas nobres na defesa. Essa missionária foi morta, né, por mandantes que eram proprietários de terra e tal. Ou seja, não foi um assassinato apenas de uma pessoa, foi o combate a uma causa, foi o combate à proteção da dignidade humana. Então a comunidade internacional falou, pô, Brasil, que desgrama é essa? Né? Você compromete aqui a zelar pelos direitos humanos e se aconteceu no seu território, você não vai fazer nada não? Com a cidadã estrangeira, você não vai fazer nada não? Aí o Procurador-Geral da República, porque veja, a princípio seria um homicídio. Homicídio a ser julgado pela Justiça Estadual, Tribunal do Júri, primeira instância. Só que diante dessa circunstância, como aquele homicídio não era um homicídio qualquer, como foi na verdade um ato atentatório aos direitos humanos, e óbvio, né, comoveu a comunidade internacional, o Procurador-Geral da República foi ao Superior Tribunal de Justiça dizendo, olha, seu Superior Tribunal de Justiça, esse assassinato não é um assassinato qualquer.
Essa questão deve ser levada à Justiça Federal, deve ser investigada pela Polícia Federal, porque toda a estrutura federal é melhor. E outra, essa estrutura federal é da União e é a União, em nome da República, que tem que dar satisfação para a comunidade internacional. Eu dei esse exemplo só para você entender o sentido, mas eu tenho a obrigação de te informar que, nesse caso, o Superior Tribunal de Justiça não deferiu. O Superior Tribunal de Justiça falou não. Nesse caso, seu Procurador-Geral da República, eu não vou conceder o deslocamento de competência para a Justiça Federal. Professor, já que o exemplo ilustrou tão bem, por que foi dado não? Porque é o seguinte, também é uma informação que não terá na sua prova de biomédico, provavelmente, mas é bom você saber. Para que esse incidente seja deferido, dentre os requisitos, é a comprovação de que a Justiça Estadual não estaria preparada, não estaria aparelhada o suficiente para resolver a causa. Então, por isso, aí sim, esse deslocamento ia ser reconhecido. Tranquilo aí, gente? Então, esses elementos são elementos importantes para você direcionar. Aqui é como se fosse um roteiro. Essa tela e a tela anterior é como se fosse um roteiro dos seus estudos para Poder Judiciário. Então, você já viu o que tem que estudar e, óbvio, já adiantei muita informação para vocês. Então, agora, vamos começar. Esse organograma tem que ficar na sua mente meio que tatuado. É um pecado você estudar Poder Judiciário sem ter essa visão. Então, no ápice aqui do sistema, você tem dois órgãos. Você tem o Supremo Tribunal Federal, e você tem o Conselho Nacional de Justiça. Professor, por que você deixou essa linhazinha amarela aqui? Para diferenciar das demais linhas, para mostrar para você que o CNJ não exerce jurisdição. O CNJ, meus alunos, foi criado pela Emenda 45 do ano de 2004. E por que essa emenda existiu, meu Deus do céu? Vou explicar um negócio para vocês. Como é que o Legislativo funciona? O Legislativo funciona assim. A sociedade apresenta anseios. A sociedade, anseios lá da sociedade. Aí o Poder Legislativo olha e fala, poxa, a sociedade está querendo tal coisa. A sociedade, nesse momento, reclamava do Judiciário em termos de morosidade e moralidade. Nós estávamos no tempo em que eclodiu a Operação Satyagraha, de juiz federal vendendo sentença, o juiz Nicolau dos tribunais trabalhistas desviando recurso público. Então, a sociedade falou, é preciso ter um controle do Poder Judiciário. Com base, é preciso fazer com que o Judiciário seja mais célere. Com esse pensamento, vem a Emenda 45, que criou o Conselho Nacional de Justiça. Só que é o seguinte, o Conselho Nacional de Justiça não exerce jurisdição, não aplica a lei ao caso concreto, como dizíamos no início. O Conselho Nacional de Justiça só trata de processos administrativos. O Conselho Nacional de Justiça é um órgão de controle do próprio Judiciário. Controla aspectos administrativos, funcionais, controla aspectos patrimoniais, Mas poder judiciário, aquele de exercer jurisdição, não. O CNJ é órgão do judiciário? Exerce jurisdição? Não. Por ocasião dessa emenda, nós tivemos uma mudança muito sutil no texto da Constituição Federal e que essa mudança já caiu em prova. Olha como é que era antes dessa emenda. Falava assim, o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm sede na capital federal e jurisdição em todo o território nacional. Então, um só dispositivo falava da sede e da jurisdição. Só que aí foi criado o CNJ. Esse dispositivo foi desmembrado. Na primeira parte, faz-se referência apenas à sede. Diz assim, o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores têm sede na capital federal. Depois, um outro dispositivo vem dizendo, o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Eu sei que você percebeu com a sua acuidade que nesse segundo momento eu não mencionei o Conselho Nacional de Justiça, simplesmente porque o Conselho Nacional de Justiça não exerce jurisdição, e cuidado com isso, tá bom?
Então tá, no ápice eu tenho lá o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, o Conselho Nacional de Justiça, que faz esse controle do Poder Judiciário, nos seus aspectos administrativos e patrimoniais e financeiros e tal e coisa e tal. Beleza. Aqui eu tenho, né, os tribunais superiores. Veja, eu tenho, né, o Superior Tribunal de Justiça, eu tenho o Tribunal Superior do Trabalho, eu tenho o Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar. Gente, cuidado, o único Supremo é o Supremo Tribunal Federal, né? Cuidado, eu já vi no Jornal Nacional o William Bonner, né, antes de dar o boa noite dele, falar que o Supremo Tribunal de Justiça. Eu já vi prova que o erro era isso. Então não cometa você o erro de William Bonner, porque o William Bonner não precisa passar em concurso, mas você sim, tá? Então cuidado com isso. É Superior Tribunal de Justiça, enfim, o único S que é Supremo é o Supremo Tribunal Federal. Aí você tem aqui, começa a vir uma divisão nos tribunais superiores. A divisão é Justiça Comum e Justiça Especializada. O que você tem como Justiça Comum? Aqui, nesse ponto dos tribunais superiores, o STJ. E as justiças especializadas? Trabalhista, eleitoral e militar. Essa justiça militar aqui, pouco falamos dela, porque ela é inerente mais aos militares federais, ou seja, os membros das Forças Armadas. E também trata, né, das hipóteses de crimes de guerra, beleza? Então vamos aqui na Justiça Comum. Na Justiça Comum, né, no nível dos tribunais regionais ou estaduais, você tem os tribunais de justiça, que são os tribunais dos estados e do Distrito Federal e Território, e o TRF, que são os tribunais regionais federais que tratam da Justiça Federal. Diz a Constituição, no artigo 125, parágrafo 3º, que, né, pode ser criado em cada estado um Tribunal de Justiça Militar. Agora veja, esse Tribunal de Justiça Militar não se liga ao Superior Tribunal Militar, não se liga, tá? Eu já vi professor falando coisa disso, eu já vi anotações de resumos falando isso. Aqui é só para tratar do militar estadual, ou seja, do membro da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, tá certo? Então você tem aqui o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça Militar, nos termos do artigo 125, parágrafo 3º, o Tribunal Regional Federal, o Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal Regional Eleitoral, né? E na primeira instância da Justiça Militar Federal, os juízes federais da Justiça Militar e os conselhos de justiça. Pronto, fechou. Agora, no nível, né, dos órgãos monocráticos, o que é um órgão monocrático, professor? São órgãos formados por uma só pessoa. O juiz de direito é um órgão do Poder Judiciário. Então, aqui você tem o juiz de direito, vinculado ao TJ, o juiz de direito militar e os conselhos de justiça. Cuidado, os conselhos de justiça não é um órgão monocrático, é um órgão colegiado, tem mais de um membro. Então, se eu te perguntar, vem cá, todos os órgãos de primeira instância são monocráticos? A resposta é não. Na Constituição, quer dizer, aqui, na Constituição eu tenho os conselhos de justiça, mas se você vai nas leis de organização judiciária, você vê claramente que também o Tribunal do Júri é um órgão de primeira instância e é um órgão colegiado. O Tribunal do Júri é formado pelo Conselho de Sentença, que são 7 cidadãos, né? Aí você tem na Justiça Federal o juiz federal, na Justiça Trabalhista o juiz do trabalho, o juiz eleitoral na Justiça Eleitoral e por aí vai. Enfim, esse esquema aqui não pode ser esquecido por você de forma alguma, beleza? Aí agora então a gente vai falar um pouco da composição dos tribunais. Vamos falar agora, neste momento, da composição do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Nós vamos ver o Poder Judiciário em 2 camadas. Na primeira camada, eu vou trazer as informações que são mais importantes, que costumam cair mais. O Poder Judiciário na Constituição Federal talvez seja, né, a parte com mais informações. E para quem se dispõe a passar no concurso de poder de tribunal, é óbvio que é imprescindível um bom estudo sobre o tema, tá certo? Então tá, agora aqui a gente vai começar um pouco cuidando de memorizar a formação dos tribunais. Um aspecto que costuma cobrar é a faixa etária
qual é a idade com que um membro pode ingressar nesses órgãos. Veja, houve mudança recente que eu digo, a emenda constitucional 122, se não me engano, de 2022, onde eu tinha 65 anos, né? Enfim, a idade máxima para ingresso passou a ser 70, tá? Então veja, os Supremos, né? Os Supremos e os superiores, né? Os Supremos não, só tem um Supremo, eu disse isso há pouco. O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o TST e os ministros civis do Superior Tribunal Militar, maior de 35 e menor de 70. Os TRFs e os TRTs, maior de 30 e menor de 70. Veja, a idade máxima é 70. Mas para o Supremo Tribunal Federal, para o STJ, para o TST e os ministros civis do STM, é 35 e 70. Para os TJs, né? Desculpa, para o TRF, no TJ não há limite etário, tá? Não se fala em limite etário na Constituição para o TJ. No TRF e no TRT é 30 e 70. O CNJ e TRE também não há menção de limite etário, tá? Na Constituição, na verdade, nem se fala da composição do Tribunal de Justiça, que a única menção é do 5º Constitucional. Agora, né, a gente vai estudar o Tribunal de Justiça mesmo nas leis de organização judiciária ou nas constituições dos estados. Deu para entender esse quadrinho? A intenção dele é só te fazer memorizar, para não confundir. Se eu estou falando de Supremo Tribunal Federal, maior de quantos anos? 35. Se eu estou falando de TRF, maior de quantos anos? 30. Se eu estou falando de STJ, maior de quantos anos? 35. Né? E até qual idade? Menor de que? 70 anos. Tá? Aqui eu compilei o artigo 125, parágrafo 3º, que fala da criação do Tribunal de Justiça Militar. Fala o quê? Lei estadual poderá criar, mediante propósito do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça, e em segundo grau pelo Tribunal de Justiça, ou seja, pode ser o próprio Tribunal de Justiça do Estado ou o Tribunal de Justiça Militar, nos estados em que o efetivo militar seja superior a 20 mil integrantes. 20 mil integrantes, tá certo? Por hora, nesse intervalo, vamos parar por aqui e depois a gente vai dar sequência falando da composição do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Acompanhe aí.